Apresentar-me, meu nome é Ricardo Marques, trabalho há uns anos com uma associação que é a FUEPS, que é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, à base de voluntariado, de defesa do ambiente. E mais, eu sou do Porto, e tirei o curso de Engenharia do Ambiente, mas eu e a Cláudia, que está ali, fugimos aqui há 2 anos, 2 e pico, do Porto, e fomos para uma pequena fazenda em Tomar, e portanto fazemos parte também dessa onda do renascimento rural e do abrandamento da vida. Eu era suposto falar só sobre transgénicos, mas achei que devíamos diversificar assim um bocadinho mais a apresentação, e então inventei este conceito dos 3 S da alimentação, mas como também já se falou bastante aqui da alimentação em geral, portanto vou passar rapidamente esta parte mais geral, e depois vamos nos concentrar um bocadinho nos transgénicos. Para começar, aqui umas fotografias que tirei no Pingo Doce. Vocês não conseguem ver muito bem, mas eu vou-vos dizer o que é que isto é. Portanto, são frutas que temos em Portugal, pronto, a manga aqui mais tropical, mas todas estas frutas vêm de sítios distantes. Costa Rica, Senegal, Colômbia, Peru, uvas, como se nós não tivéssemos uvas, elas têm que vir da África do Sul, o melão vem do Brasil. Portanto, algo está aqui errado quando a nossa comida viaja mais do que nós. As cebolas de Espanha. Pois. Sim, os legumes, as frutas, é uma tristeza. E há pouco tempo estive num programa que é a Sociedade Civil e perguntaram precisamente isso. Porque é que a fruta, produzimos tão boa fruta, e a fruta que temos no supermercado é tão estrangeira? Porque é que vem toda do estrangeiro? E ele disse que era exatamente porque a nossa fruta era muito boa e, portanto, era mais valorizada, então ia para o estrangeiro e nós comíamos a fruta má, ou fruta de pior qualidade, que vem do estrangeiro. E, portanto, aqui muito rapidamente, portanto, a alimentação, se calhar não temos essa noção, mas a alimentação é capaz de ser das atividades, ou a atividade mesmo, que tem mais impacto sobre o nosso planeta. É a nossa atividade que tem mais impacto sobre o planeta Terra. E realmente também já há várias frases, há frases que dizem que a nossa alimentação no dia-a-dia é um voto que nós fazemos 3 vezes por dia. Os 3 pratos ou mais que comemos durante o dia são mais importantes do que propriamente ir votar nas eleições, porque só a partir dessas escolhas que nós fazemos temos um impacto enorme sobre o que é que se passa no planeta, o impacto do ser humano no planeta. Então, pronto, há muitos documentários, só isto dava cursos de licenciaturas de 5 anos. Portanto, temos a agricultura industrial, temos aqui uma imagem muito simbólica, não é? A grande monocultura, a industrialização da agricultura, o afastamento, a alimentação, como já foi dito, é algo que liga o homem à natureza, mas nós estamos num processo que continua de desligar o homem da natureza no que diz respeito à alimentação e em todos os outros aspectos, mas a alimentação era realmente um grande elo que nós tínhamos à natureza e que temos perdido. E, por exemplo, a monocultura, para nós, se calhar, é algo muito ordenadinho, é algo que às vezes até gostamos de ver, uma vinha que tem não sei quantos hectares, um amendoal, que há os amendoais em flor, pronto, e podemos achar muito bonito ver centenas de milhares de hectares só de amendoal, mas é uma aberração muito grande para a natureza, porque a natureza odeia a monocultura, não entende sequer esse conceito. Então o que faz é lutar absolutamente contra isso, luta contra a monocultura com muita força, e é por isso que aparecem as pragas de ervas, de animais, de gafanhotos, porque a monocultura não é um sistema natural, a natureza vai tentar transformar a monocultura novamente em floresta, em policultura, em algo diverso, porque a monocultura não faz sentido. O que faz sentido são ecossistemas, e uma monocultura nunca pode ser um ecossistema. E, portanto, isto é um sistema que tem diminuído o preço da alimentação, algo que toda a gente é capaz de gostar,
mas que tem custos que as pessoas não percebem. Quer dizer, no fundo, o alimento pode nos chegar mais barato, mas depois fica mais caro no global e fica caro para outras pessoas ou para os ecossistemas, fica caro em muitos aspectos. E um dos aspectos é a alta ineficiência da agricultura. Diz-se que, por exemplo, no geral, portanto, nós podemos medir a energia em calorias, certo? E então, a energia tanto pode ser o combustível que eu meto no carro, que tem X calorias, tal como qualquer coisa, e as embalagens, portanto, estão ali embalagens de cereais, e se formos ali ver, tem lá o número de calorias por 30 gramas ou 100 gramas, portanto, são unidades de energia e são iguais. Então nós podemos medir a energia que nós colocamos, por exemplo, para produzir o trigo que está aqui a ser ceifado, a energia do combustível, a energia dos fertilizantes, toda a energia que nós colocamos e depois a energia que nós retiramos deste trigo, não é? As calorias que nós conseguimos retirar deste trigo. E acontece que numa agricultura industrial o balanço dessas energias é cerca entre 8 e 12 calorias que são aplicadas nesta agricultura para cada caloria que nós retiramos. É impressionante. Os ovos, por exemplo, acho que são 12 calorias que nós investimos para cada caloria que está no ovo que nós retiramos. É uma ineficiência muito grande e que depois nós não nos apercebemos, mas isso vai se traduzir em crises de recursos, em crises ambientais, mesmo em crises financeiras e económicas, por causa dessa balança estar tão desequilibrada. Portanto, já vimos que a comida vem de muito longe, a agricultura provoca uma grande erosão dos solos, é um dos grandes problemas a erosão dos solos, a fertilidade dos solos demora muito tempo a formar-se e nós rapidamente iludimos quando vemos, por exemplo, um trator labrar uma terra muito seca, sem vegetação, sem umidade, sem matéria orgânica, vemos aquelas nuvens de poeira. Pronto, é só um exemplo da matéria orgânica a ir-se, a esvair-se do solo. Às vezes quando olho para um rio, quando olhamos para um rio e o rio está todo castanho, não é? Depois de umas chuvas, também o que é o castanho? É o solo, não é? O solo está a ir rio abaixo, vai para o mar e perdemos toda a fertilidade dos nossos solos. Portanto, isso é muito grave. Isso vai diminuir e está a diminuir bastante a nossa capacidade de produzir. E tudo em nome de uma agricultura que diz que tem que existir para produzirmos mais alimento. Portanto, temos a perda de biodiversidade, e aqui destacar duas biodiversidades. A biodiversidade natural, portanto, nós aqui eliminamos totalmente a biodiversidade natural, não pode existir aqui mais nada a não ser o nosso trigo. E depois a biodiversidade agrícola. Havia centenas de variedades de trigo e agora escolheu-se um punhado de variedades que são os mais eficientes, que dão o grão maior, que são mais fáceis. E muitas vezes não interessa o valor nutricional, interessa realmente a facilidade em cultivar e armazenar e distribuir esse alimento. E, portanto, perdemos isso tudo. Há um gráfico que tem no National Geographic, que tem um gráfico muito bom que mostra não sei, uma dezena de alimentos e tem em cima umas barras gordas que representam as centenas, as largas centenas de variedades que existiam de melancia, de maçã, de trigo, etc., de milho, de batata, e depois, em baixo, reduzirem-se em barras muito pequenas, variedades. Portanto, nós reduzimos as variedades e agora só há um punhado de variedades. Portanto, um grande impacto na biodiversidade. Portanto, tudo isto causa poluição, os químicos, é muito à base de químicos, de fertilizantes, de inseticidas, mesmo de combustíveis fósseis, tanto petróleo para movimentar as máquinas, como o gás natural, a partir do qual se retira o azoto que é muito usado na agricultura, não é? O fertilizante é um dos essenciais. E já se fala, isso fala-se pouco, mas é algo bastante impactante, que é o fósforo. O fósforo, que é um nutriente essencial também para a agricultura, vem de minas na Turquia. Portanto, está-se a esgotar, está-se já a prever uma crise mundial de fósforo. E onde é que vamos buscar fósforo? Quer dizer, que absurdo é quando um agricultor se preocupa que as minas da Turquia vão esgotar o fósforo e eu não vou conseguir fertilizar o meu terreno. Quer dizer, é absurdo quando a natureza nos dá tudo o que nós precisamos no local.
Pronto. Também a nossa alimentação, se nós só comermos alimentos processados, comemos muito alimento processado, vem tudo embalado, mesmo os frescos, vem tudo muito embalado, causamos um grande problema de poluição, mesmo sendo reciclado, o que não é, há uma porcentagem muito pouca de resíduos que é reciclada, mas mesmo sendo reciclado, é um sistema muito intensivo de dinheiro, de energia, portanto, não pensem que é a reciclagem também que vai resolver o problema. Portanto, já se falou, a comida fora da época tem um grande impacto. O tomate fora da época exige estufas que são aquecidas à base de combustíveis que... portanto, existe toda uma série de mais calorias para cada caloria que nós retiramos. E não temos necessidade de o fazer. Podemos viver de acordo com a época. Os regimes alimentares, agora estamos a falar um bocado do vegetarianismo, que eu e o Vítor somos tendencialmente vegetarianos, não somos totalmente vegetarianos, mas realmente os regimes alimentares têm um grande impacto. A carne tem um impacto enorme sobre o planeta. Realmente a produção de carne tem um impacto muito grande. Pronto, e não só, também temos as considerações do conforto animal, do bem-estar animal, que têm sido totalmente desrespeitadas. Não é? Então portanto, o ser humano sempre se alimentou, é omnívoro, alimenta-se desde há milhares de anos de animais, mas neste momento nós consumimos uma quantidade de proteína animal que nunca consumimos antes. É um exagero de proteína animal. Portanto, também podemos falar das pescas, do esgotamento das reservas marinhas, que têm sido realmente subexploradas. A nível de saúde, lá está, um dos esses que são mais da área do ambiente, vou-me ouvir sempre a falar mais de ambiente, mas na área da saúde também é muito fácil. Nós já assistimos e temos assistido cada vez, não sei, de 6 em 6 meses acontece uma crise alimentar que põe em causa a nossa saúde a nível global, portanto, as vacas loucas, a febre suína, a gripe das aves, os pepinos que se falaram. Pronto, e essas são as crises. Carne de cavalo. Pronto, temos de vez em quando essas crises que abanam um bocado as pessoas, mas depois também temos o que é constante, que a nossa comida, principalmente a comida que é processada, vem cheia de porcarias e cada vez se descobrem mais os malefícios dessas porcarias, desses artifícios que colocam na comida. E eu, por acaso, estou espantado, há pouco tempo comecei a reparar que os corantes agora têm que ser rotulados, tudo que leva corantes tem que ser rotulado como que estes corantes afetam a atenção das crianças. Mas em letrinhas minúsculas. Mas há pouco tempo comprei uma groselha, que é um concentrado supostamente natural, é açúcar, água e as groselhas, devia ser assim. A minha avó fazia concentrado de groselha, de maracujá e etc. E era uma coisa muito natural e uma forma de conservar os alimentos para os consumirmos ao longo do ano. Mas agora vem com porcarias, e não só vem com porcarias, como, claro, obviamente, para mim faz todo sentido, que cada artifício, cada aditivo sintético que colocamos é um risco, porque as coisas não são bem estudadas. Se é algo feito no laboratório que estão a pôr na minha comida, eu desconfio logo, eu não quero nada disso. Portanto, para mim é óbvio, mas é interessante. Portanto, até há pouco tempo, se calhar, era tudo muito natural, tudo aprovado, etc. Não é aprovado, mas pronto, agora já estão a relacionar muitos problemas com as crianças e o ADD, não é? O Attention Deficit Disorder, e os problemas de hiperatividade e os problemas que as crianças têm tido com os aditivos, com os corantes, mais especificamente. E portanto, lá está, os alimentos processados têm esses problemas. Também há a monocultura. Podemos falar de monocultura só no campo, mas também podemos falar da nossa cultura, que é um bocado, às vezes vejo a humanidade como um bocado monocultural. E então vemos os alimentos processados, a grande maioria dos alimentos processados levam, por exemplo, trigo e milho. Tudo leva trigo e milho, até um refrigerante leva milho, porque é que um refrigerante está a levar milho. Não tem nada a ver, não é uma Corona, que é uma cerveja feita
com milho. Não tem nada a ver. É o açúcar que é extraído do milho que está em tudo que é refrigerante, tudo que é alimentos processados. E é óbvio que isso não deve ser nada saudável. Além de serem alimentos altamente refinados, aditivos altamente refinados, lá está, é uma monocultura. Estamos todos a consumir quantidades excessivas e constantes de trigo, de milho e outros produtos. Portanto, é um exagero. E, portanto, isso tem impactos no ambiente, tem impactos na nossa saúde, também tem impactos na qualidade nutricional do que nós comemos. Portanto, os alimentos parecem muito ricos, muito saborosos, cheios de sabor, mas no fundo temos que comer mais para repormos os nutrientes, porque muitas vezes são nutricionalmente vazios. E falou-se aqui um bocadinho, por exemplo, as maçãs e as frutas têm que ser apanhadas verdes, ainda não concentraram bem os nutrientes na fruta. Lá está, porque a prioridade não é a qualidade nutricional do alimento, não é a preocupação com o consumidor, é porque temos que transportar aquilo não sei de onde, porque pronto, tem que ser prático e o consumidor fica a perder. Portanto, como um grande impacto e algo com grandes riscos, eu falava dos transgénicos. Os transgénicos é uma forma específica de OGM. OGM é a sigla que se dá aos organismos geneticamente modificados. Normalmente utilizam-se as duas palavras como sinónimos, mas um transgénico é só o OGM que levou um gene de outra espécie. Portanto, é um transgénico. Enquanto que um OGM pode ser simplesmente uma manipulação. Pegamos num gene que está lá na planta e o modificamos e alteramos, e ela fica na mesma OGM, mas não é um transgénico. Mas pronto. É só para percebermos aqui os conceitos, normalmente usa-se como sinónimo. E os transgénicos são algo que pode ser fantástico. Portanto, nós conseguimos manipular a genética dos seres vivos e criar componentes ou seres que nos dão jeito. E se calhar até aí podia estar tudo bem, a menos que comecem a libertar os transgénicos no ambiente e que comecem a colocar os transgénicos no meu prato. Aí é que há um grande problema. Daí a plataforma que a Quack faz parte e também vem representar é a plataforma de transgénicos fora. Antes era fora do prato, agora acho que é só transgénicos fora. E então os transgénicos constituem um grande risco. Então vamos aprender um bocadinho sobre os transgénicos. Mesmo as pessoas que têm umas ideias, normalmente acho que há uma grande ignorância em relação aos transgénicos. Portanto, uma diretiva europeia falava dos transgénicos e dizia mesmo que os efeitos das libertações no ambiente dos OGM podem ser irreversíveis. É uma das principais preocupações. Porque a natureza, a mãe natureza é extremamente sábia. Então faz as coisas de uma determinada forma e tende para um equilíbrio, tende para um ecossistema, para ecossistemas estáveis, para uma certa forma de fazer as coisas que é extremamente complexa. Se vocês pensarem num ecossistema, e pode ser um ecossistema que está ali naquela pedra, desde o líquen ao micro-inseto, há ali uma série, há um ecossistema super complexo que nós temos imensa dificuldade em perceber. Podemos achar que somos muito inteligentes e que há muitos anos que estudamos estas coisas na faculdade, mas somos altamente ignorantes. E então, uma das principais preocupações é exatamente esta. Nós lançamos e plantamos por todo lado estes transgénicos e que consequências é que eles vão ter, que interações é que esta planta vai ter com outras, esta planta que não foi criada pela natureza, que não foi fiscalizada, não é, ratificada pela natureza, é que vai ter com as outras plantas, com os animais, com tudo o resto. É um total desconhecimento, há um total incógnito, independentemente de qualquer estudo que possa ser feito. E, portanto, uma das questões que eu ouço muitas vezes é o homem, desde há milhares de anos, que vem mexendo também na genética das plantas. Portanto, faz melhoramentos genéticos. Nós fazemos cruzamentos entre as plantas e, aliás, todas estas plantas domésticas da nossa horta, a grande maioria, é fruto de uma seleção muito grande, tem a ver com a tal biodiversidade agrícola que eu estava a falar,
é um património é um grande património da humanidade, esses milhares de anos em que nós selecionámos o trigo, a batata, o milho, o tomate, as couves, para termos maior produtividade, para termos variedades diferentes, para termos adaptação a este clima, àquele sol, e portanto isso é um grande património. E portanto o ser humano, desde há muito tempo, que vem fazendo isso, esse melhoramento genético, o cruzamento das plantas e a seleção, e fazemos esse melhoramento. Então qual é o problema dos transgénicos? Não é? Nós já vemos, já andamos a fazer isso, mas não é um melhoramento normal. Portanto, o melhoramento convencional combina organismos similares e sexualmente compatíveis. Ou seja, nós, com os transgénicos, podemos pegar no gene de um peixe de águas frias e águas geladas, e o peixe nunca congela, e metemos esse gene no morango. Para quê? Para nós podermos colher um morango maduro e podermos congelar o morango e ele chegar, e depois descongelar, quando quisermos colocar na prateleira do supermercado, e o morango está ótimo. Se fizermos isso com o morango normal, ele fica uma papa. E nós fazemos esse tipo de coisas. Alguma vez conseguíamos cruzar um peixe com um morango? Impossível, completamente impossível. E portanto, com a engenharia genética, isso é possível. É possível, podemos misturar os genes que nós quisermos. E portanto, a engenharia genética quebra a barreira entre as espécies. Entre as espécies, entre os reinos. Lá está um peixe, pertence ao reino animal, o morango ao reino vegetal. São reinos totalmente diferentes que nós conseguimos misturar. E podemos misturar qualquer reino, e aliás, o transgénico mais comum é misturar o gene de uma bactéria com o de uma planta. Portanto, quebramos as barreiras entre as espécies e transferimos os genes. São misturas sintéticas diretamente entre seres incompatíveis. Isto não aconteceria na natureza, nunca, em circunstância alguma. Portanto, pronto, alguma informação. Os países que cultivam é essencialmente nos Estados Unidos, depois a Argentina, o Brasil. Portanto, basicamente, são 6 países que cultivam a esmagadora maioria dos transgénicos. Não é algo que esteja tão generalizado como isso. E, além de ser só um punhado de países, é só uma empresa que basicamente domina o mercado dos transgénicos. Isso também é altamente perigoso, é altamente monopolista, altamente controle mundial. Então, e quais é que são os transgénicos? O transgénico essencial é a soja, depois temos o milho, temos também o algodão, a colza, que se calhar não conhecem tão bem, mas é algo também bastante cultivado e que serve para produzir biodiesel. Aparece nos anúncios que agora vão passar na televisão a promover o biodiesel. Outros transgénicos. Portanto, e temos vários tipos de transgénicos. A maioria dos transgénicos é a tolerância à herbicida, ou seja, provoca-se uma mudança na soja que a torna tolerante ao químico que é vendido com a semente, e ao químico um químico poderoso, mas que a nossa soja vai resistir e que assim mata tudo o que existe no campo, a não ser a nossa soja. Portanto, e um dos argumentos a favor dos transgénicos é que vamos usar menos químicos, menos herbicidas, e isso está mais do que comprovado que é errado, não é verdade, não é factual, que se estão a usar nos 16 anos que há transgénicos, tem-se feito estudos e está-se a usar mais herbicidas. E portanto, é verdade que a soja agora teve a ganho resistência. Pois, é sempre uma luta perdida, porque tem que sempre aumentar as doses, aumentar a potência. Porque lá está, a natureza não anda aqui também a brincar. Pode demorar o seu tempo, é slow, mas vai sempre superar estes desafios. Nós é que temos a idade geológica, temos essa noção de tempo. Umas gerações humanas é muito tempo, mas para a natureza não é nada. E então, uma das bandeiras da Monsanto e dos transgénicos é que os transgénicos vão salvar o mundo, porque vão produzir mais alimento, porque vão criar plantas tolerantes à seca, e portanto países extremamente secos vão poder produzir alimento. Porque
vamos ter menos desperdício alimentar, vamos ter mais produção, vamos ter melhorias na conservação dos alimentos, portanto, menos desperdício alimentar, vamos ter alimentos enriquecidos com vitamina A, com mais nutrientes, a vitamina A, que provoca, por exemplo, cegueira em países menos desenvolvidos. Há um grande problema, as pessoas não consomem vitamina A, consomem arroz branqueado. Se comessem o arroz integral, eram nutridas de vitamina A, mas porque, pronto, tem aquela coisa, tem que ser... É desprovido, é desprovido. Claro, Sim, pronto, tem que consumir o arroz branco e que está mais desprovido de vitamina A. Então vem a Monsanto salvar a situação e criar um arroz cheio de vitamina A. E os ambientalistas é que estão a provocar a cegueira do terceiro mundo, basicamente. E, portanto, isto para dizer que os transgénicos, que são basicamente produzidos e introduzidos nos campos, são estes. E não há comercialização destes que eles anunciam que são realmente os transgénicos essenciais para a sobrevivência da humanidade. E, portanto, na União Europeia, o que tínhamos só há pouco tempo, o único que tínhamos era o milho, o MON 810, que é um BT. BT vem exatamente, a sigla da bactéria que tem... Lá está, os genes desta bactéria foram introduzidos no milho e todo este milho, toda a planta é tóxica para a broca do milho. É uma lagarta que afeta um bocado a produção do milho porque começa a roer as maçarocas e diminui a produção do milho. Então toda a planta é tóxica à broca do milho, mal a broca começa a comer qualquer parte da planta, ela morre. E, portanto, é esse o milho que nós temos em Portugal e na Europa aprovado. E agora aprovou-se uma batata que é a amflora, mas nem sequer é para consumo humano. É uma batata altamente... tem um amido ou algo que eles usam quase como para fazer plástico e componentes industriais. Mas nem é para ração, nem nada. Não é para consumo nem animal nem humano. Para o consumo humano e animal, portanto, nós só podemos cultivar este em Portugal e a batata, mas só podemos cultivar, mas consumimos. Temos cá produtos transgénicos em Portugal que consumimos. E o que é que nós consumimos? O que é que nós temos para consumo? A beterraba, a soja, a colza, o algodão e o milho. Mas espera aí, mas se a batata não é permitida para consumo, para que é que as pessoas a cultivam? É para os industriais. Porque eu não sei os contornos específicos, mas há uma parte dos amidos da batata que é bastante útil para os industriais, sei que fazer plásticos ou vários usos, e que é algo um pouco difícil de retirar de uma batata normal. Então criar uma batata que basicamente só tem aquele tipo de nutrientes ou de polímeros que eles precisam de usar. Pronto, é isso. E agora, as pessoas não gostam de transgénicos, não querem consumir transgénicos. Portanto, o que acontece? Os transgénicos vêm captados através dos animais. Os animais são alimentados a transgénicos. Garanto que vocês comprem um frango, comprem a carne que vocês consomem, foi quase de certeza alimentada com transgénicos. E ainda pior, transgénicos à base normalmente de soja que vem das Américas. ¿Y el millo está para consumo humano o es solo para consumo humano? O milho também pode servir para consumo humano. Está legalizado para o consumo humano, mas não é introduzido no mercado porque ninguém quer consumir transgénicos. Porque a rotulagem é obrigatória. Se alguém vir uma broa de milho a dizer que contém milho transgénico, ninguém vai comprar aquilo. Mas os enlatados, o milho enlatado é transgénico, não é? Não. É muito difícil. Encontram-se óleos, mas é raro. Os óleos assim mais baratos, o VG acho que já teve, assim, os óleos têm soja e milho transgénico, mas é raro. Às vezes encontram-se um pacote de lecitina de soja, transgénica, mas é bastante... Acho que não. É muito difícil. As pessoas não aceitam. Não aceitam. Mas, por exemplo, Pois, não sei. o leite de soja do continente para ti não é soja transgénica? Não, em Portugal é obrigatória a rotulagem. Mas não de subprodução, produzindo
Exatamente. O que se tem notado muito é que a carne alimentada a transgénicos seja rotulada. E aí ainda não se conseguiu. E se conseguisse isso, acho que bastava isso para eliminar os transgénicos, que ninguém ia querer consumir. Mas eu continuo a pensar que a maioria das pessoas... Às vezes pensamos, mas o frango do campo é diferente. Eu evitava logo todas as rações em giras nos supermercados, mesmo o frango do campo. Logo vem lá, extra milho transgénico, a ração é Sim, eu também tenho galinhas e tenho passado um bocado por isso. É difícil fugir a isso, porque não há sequer ração. Há uma cadeia de lojas em Portugal, que é a Agriloja, que é de produtos agrícolas. Eu por acaso perguntei em Tomar e eles disseram que não tinham nada sem transgénicos. Para já, milho dito biológico, agora resta saber se é ração para galinhas. Mas de facto, nós pensamos que bom, é uma galinha caseira. Não, é uma galinha. Pois é. Se calhar é um pouquinho mais caseiro, porque não é tão industrial. Não é de aviário, pronto. É mais feliz, tem uma vida mais feliz. Uma vida mais feliz, mas os transgénicos. Eu podia para deixarmos o diálogo para o fim. No fim fazemos um debate. Portanto, aqui é o grande ponto. Os transgénicos vão para as rações, nós comemos a carne que vem alimentada de transgénicos. Pronto, assim, só rapidamente para perceberem, a Espanha é o campeão europeu dos transgénicos e há vários países a proibir os transgénicos, ou pelo menos com uma moratória de X anos, porque acham que os transgénicos são inseguros, ainda não está bem comprovada a sua segurança. Pronto. Então, e estávamos aqui a falar, lá está, das rações para os animais, e depois nós comemos os animais que se foram alimentados a rações de transgénicos, e a questão fica, tem alguma consequência comer um animal que foi alimentado a transgénicos? Então, aqui a pergunta, os transgénicos desaparecem quando os comemos? Já se tentou no DNA, já falei, o ADN, não é? A molécula da vida. Portanto, já se tentou na genética das plantas, dos OGMs, dos transgénicos. Portanto, já se tentou no leite, em galinhas, no fígado, no rim. E atenção, aqui estão os estudos. Eu posso deixar esta apresentação, que aliás não fui eu que fiz esta coleção de informação, foi a professora Marilina Silva, que é da plataforma Transgénicos Fora, também uma investigadora muito importante, e a pessoa mais relevante, lá mais informada sobre os transgénicos em Portugal e uma grande ativista. E portanto, aqui estão todos os estudos, aqui por baixo, os estudos que chegaram a estas conclusões. Isto não são coisas tiradas da cartola. Portanto, em porcos, no sangue de porcos, detectado o DNA de plantas geneticamente modificadas. Portanto, lá está, em outras partes de animais, porcos, ovelhas, nas trutas. E os OGM têm consequências para a saúde? Atenção, aqui é preciso ver o poderio das empresas que comercializam os transgénicos. Aliás, porque está tudo, não num punhado de empresas, mas está basicamente tudo numa empresa, que é a Monsanto. E o poderio económico é tanto, porque já controlam a área dos químicos, dos agroquímicos, controlam a área das sementes. Já se fala que eles andam a comprar as cadeias de hipermercados para controlar a distribuição. Portanto, há aqui um grande controle. E algo que eles controlam também são os políticos, e algo que eles controlam também são as universidades e os centros de investigação. E, portanto, é muito difícil termos centros independentes a fazerem investigação sobre transgénicos. Há muitos casos de... Pronto. Mas é que fazem investigação. E então... mas já há alguns estudos. E com consequências, com resultados bastante preocupantes. Portanto, alterações nos núcleos e na atividade nuclear das células. Pronto, tem aqui muitos estudos e muitas alterações do pâncreas. Um dos estudos mais impactantes que foi feito foi com ratos e notaram-se alterações radicais em alterações de peso, concentração de minerais na urina, no sangue, alterações imunitárias, alterações estruturais nos órgãos genitais, portanto, pronto, alterações no peso, no número de lóbulos brancos, pronto, muitas alterações
nos ratos. Também o salmão, depois há a questão da aquacultura, lá está, que até podia ser um meio sustentável de produção de proteína animal, que retirava um bocado a pressão sobre as reservas marinhas, mas acaba por ser também bastante danosa para o ambiente, ou pelo menos a grande maioria é. Porquê? Por causa de elevadas concentrações de animais, que implicam que os animais fiquem doentes e depois têm que levar antibióticos, são alimentados ou a soja transgénica, que é algo completamente artificial do seu meio, da sua nutrição, ou muitas vezes o argumento que a aquacultura vai retirar exatamente a pressão sobre as reservas marinhas, mas depois há muito salmão, que é um peixe carnívoro, que é alimentado como peixe que é retirado do mar. Portanto, e como é um animal carnívoro, acaba também se perder um bocado essa eficiência. Temos que retirar muito mais proteína do mar do que a proteína que o salmão nos vai dar. Portanto, é um bocado absurdo. Portanto, mas também o salmão já é bastante alimentado à soja transgénica e, portanto, já se identificaram muitas alterações em coelhos, em ovelhas. Pronto. O estudo mais dramático, não só pelos resultados e pela ciência que está por trás, mas também por causa das fotografias. Pronto, eu vou passar aqui, há uma série de alterações, uma série de consequências para a saúde dos ratos que foram alimentados a transgénicos, e as fotografias mostram ratos com tumores gigantescos, e portanto as alterações foram extremamente óbvias de ratos alimentados em transgénicos. E portanto existe escolha. Portanto, em Portugal, atenção, nos Estados Unidos eles não têm rotulagem nem nos transgénicos diretos, quer dizer, eles lá têm o milho e o óleo de milho e o óleo de soja no supermercado, 100% transgénico, e não é rotulado. Isso é muito mais grave do que nós temos aqui. Nós, pelo menos, o que é direto é rotulado, é obrigatório ser rotulado que é transgénico. Embora, porque é impossível conter a contaminação, já está, os transgénicos já estão a contaminar as variedades naturais e mesmo biológicas, é admitido 0,1% de transgénicos em todos os alimentos sem rotular. Portanto, é admitido que basicamente já está tudo com transgénicos, mesmo que seja só 0,1%. Não sei se isso vai ter 0,1% de consequências, e se 0,1% de doenças é irrelevante, mas portanto, já está tudo contaminado e é aceito que 0,1% esteja contaminado e que não precisa de rotulagem e que até pode ser biológico. Portanto, existe escolha. Os consumidores não querem transgénicos. São dados do Eurobarómetro, são dados oficiais, 94% querem direito à escolha, 85% querem saber mais, 70% simplesmente não querem transgénicos. Portanto, e estes dados, portanto, uma grande porcentagem nestes países consideram os transgénicos perigosos. E, portanto, pronto, contam-nos que os OGMs são aprovados para cultivo e, portanto, os agricultores têm direito a cultivar não transgénicos e os consumidores a continuar a comprar não transgénicos. Todos devem ter liberdade de escolha. Mas, no fundo, como há essa contaminação, ninguém tem liberdade de escolha, toda a gente tem que consumir transgénicos. Portanto, há aqui a porta-voz da Monsanto no Reino Unido disse que as pessoas vão comer soja transgénica, quer não. Lá está, é diabólico dizer que a forma como vamos ganhar é eliminando as opções do consumidor, mas é capaz de ser isso mesmo. E é o que está a acontecer. Na produção pecuária, portanto, pronto, lá está, além dos estudos científicos, também relatos dos produtores a dizerem que com as rações transgénicas os animais se tornam inférteis, que têm gravidezes falsas, que não atingem a maturidade sexual, portanto, uma série de problemas. A coexistência entre transgénicos e não transgénicos é possível? Não é. Lá está, há uma contaminação generalizada. Um dos argumentos é que no mesmo planeta, pelo menos, é impossível a coexistência entre a agricultura biológica e uma agricultura à base transgénica. Então, não se consegue controlar a contaminação, diz o ministro francês, que aliás depois resultou numa moratória de proibição dos transgénicos na França, que é um país extremamente agrícola. Lá está, aqui no ensaio contra a alva transgénica verificou-se contaminação a 20 km.
E aqui está o poder do consumidor, o tal voto que eu dizia. Em França, as pessoas com mais conhecimento e com talvez um espírito mais ativista a revoltarem-se contra os transgénicos. Resultou que os políticos decidissem pela proibição, ou pelo menos por uma moratória de X anos, de proibição do cultivo de transgénicos na França, mas não conseguem impedir a importação de alimentos transgénicos, né, por causa das várias fronteiras, dos livros, da União Europeia, etc. Mas por pressão do consumidor, e só isso, o Carrefour não tem interesse nenhum em fazer este tipo de coisas, por pressão do consumidor, atenção, eles dizem como é que se reconhece um frango que foi alimentado a transgénicos de um frango que não foi alimentado a transgénicos. Não há diferença absolutamente nenhuma, a não ser que a gente indique que há essa diferença. E, portanto, o Carrefour passou, em França, devido à pressão do consumidor, passou a ter a rotulagem voluntária, sem ser obrigado, destes alimentos que foram alimentados a transgénicos. E é algo que a plataforma tem insistido, tem tentado bastante fazer, a rotulagem voluntária, inicialmente, mas também pressionar por uma rotulagem obrigatória. Portanto, era isto que gostávamos de ver. E bastava isto. A Monsanto pode ter muito poderio, mas bastava isto para eliminarmos os transgénicos basicamente no mundo, porque o consumidor não vai querer consumir isto. Portanto, aqui um site muito importante, não só para aprender sobre transgénicos, mas alimentação e agricultura no geral. É das bases de dados mais incríveis, até a nível mundial, em termos de documentários, de estudos científicos. Bem, o site tem de tudo sobre alimentação, agricultura, é muito bom. Está muito orientado para a informação e não propriamente para aquela sensibilização muito forçada, o transgénico é mau. Não, está muito focado na informação. Portanto, e o site é português, é da plataforma, embora, pronto, infelizmente, muita da informação está na língua original, está em inglês, em francês, etc. Portanto, fica ao site. Haverá esperança? Claro que há esperança, estamos aqui todos a fazer a mudança e de certeza que temos todos a esperança que nós vamos criar um movimento que vai mudar isso, e aliás, movimentos já estão criados. Temos o Slow Food, temos a permacultura, a agricultura biológica, a biodinâmica, temos o renascimento rural, que lá está, vê-se muitos jovens e não jovens, a sair da cidade, a tentarem se religar com a natureza, não é? Sempre que temos esta crise, sempre que há uma crise, surge uma resposta. E não estou a falar da crise económica, estou a falar de uma crise em que realmente estamos afastados da natureza, em que sentimos que estamos a ficar doentes, estamos a ficar obesos, estamos a ficar com uma série de problemas, que o nosso planeta está a ficar com uma série de problemas, e é óbvio que surge naturalmente uma resposta, seja organizada ou não. Então, eu tenho muita fé, muita confiança neste renascimento rural e na consciência crescente, não é, de produtores e consumidores. Também movimentos interessantes de hortas urbanas que têm surgido, a produção local e a religar mesmo as pessoas que não podem ou não querem sair da cidade e a religá-las à natureza e à produção de alimentos. E lá está, a crise, se virmos de um ponto de vista destas coisas que estivemos a falar, a crise pode ser muito positiva, porque é um motor de oportunidades. É a crise que nos faz pensar, se sobe o preço do petróleo e de repente deixa de ser rentável, não é? Pegar no trator, isso é uma grande oportunidade de nós repensarmos a forma como produzimos alimentos. Se há essa crise das minas de fósforo que põem em causa a nossa forma de criar comida, não é? Porque vêm umas bolinhas já com o azoto de gás natural da Argélia e que vem com o fósforo da mina da Turquia, não é? Isso é absurdo. Isso começa a escassear e a haver uma crise desses elementos. Nós vamos pensar, mas como é que se fazia antes? Vinha da Argélia, vinha da Turquia, obviamente que não. Usávamos tudo que tínhamos à nossa volta para criar a fertilidade do solo. E é aí que temos que voltar.
Portanto, a crise é uma grande oportunidade. E, portanto, é a minha apresentação, o endereço não se vê, mas é ricardomarques@coex.pt. Também no site da Coex tem muita informação sobre a agricultura, sobre o ambiente no geral, sobre o que é que a Coex defende e tem defendido. E pronto, e remeto para as perguntas no final. Tá. Obrigado.